Inscrita, deputada Isa Pena, tem a palavra, Vossa Excelência. Olá a todas e todos que me assistem hoje da TV Alesp, pela TV Alesp. Olá a todos os colegas, as colegas que estão aqui. A gente está vivendo um momento e um dia especial. Eu queria começar dizendo isso. Primeiro porque nós estamos discutindo um tema que é estratégico. A defesa do funcionalismo público, a defesa do serviço público, nunca foi tão estratégica para a humanidade. A gente vê isso, seja pela necessidade de coisas básicas como saneamento básico, até serviços da expansão do serviço público na área da saúde. A gente cada vez mais é comprovado pelos diferentes acontecimentos que a gente precisa defender o serviço público, que a gente precisa defender os servidores públicos. E por isso, estou com muito orgulho para dizer que estou do lado dos concursados, dos aprovados no concurso do Detran, sou contra essa prorrogação. Estava aqui falando com alguns deles, inclusive, que também estão me assistindo, e quero falar diretamente com vocês que a gente vai estar junto. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, porque para nós, e aí outro ponto desse dia histórico que a gente vive, é a greve dos RAP. E eu quero dizer para vocês que eu acho que esses dois fatos, eles têm a greve dos entregadores. Eu quero dizer para vocês que eu acho que essas duas lutas, elas não são duas lutas separadas uma da outra. Se de um lado a gente está aqui lutando para que os servidores públicos, não tenham o seu trabalho precarizado e, portanto, contra a precarização do serviço público, que é, naturalmente, chamar aqueles que foram convocados, que passaram na prova, que estão aptos a exercer sua função. E, de outro lado, a gente vê uma tentativa de absolutamente inconstitucional, Quero dizer que, como advogada, mais uma vez fica assim, passado um projeto aqui que evidentemente afronta a legislação estadual, a Constituição estadual, e que deve ser barrado pela Justiça se a Justiça seguir aquilo que está expresso na legislação. E, de outro lado, falar que, do ponto de vista do trabalho, do mundo do trabalho, a gente vê cada vez mais que essas relações elas se tornam mais complexas. A gente, no mesmo dia que a gente está debatendo aqui uma questão tão importante para tantas famílias, a gente vê a dificuldade que é a mobilidade no estado de São Paulo, como esse tema ele é tratado como secundário, mas numa cidade com o porte de São Paulo, como ele é na prática prioridade. E, de outro lado, a gente também vê, hoje, os entregadores fazendo uma manifestação também contra a precarização do seu trabalho. Então, veja, é uma luta que tem a ver com uma luta geral dos trabalhadores por direitos e condições de trabalho, pelo acesso aos seus direitos, pelo acesso ao direito dos concursados, dos aprovados no concurso, de serem convocados, pelo direito de todas e todos os entregadores de serem valorizados enquanto seres humanos. Eu me lembro, há uns meses atrás, e aí queria falar um pouquinho sobre isso, me lembro há uns meses atrás, em que saiu no jornal uma notícia de que mais e era um entregador do RAP, do aplicativo RAP, mais um entregador do aplicativo RAP tinha morrido, tinha sido atropelado. E eu me lembro que aquela notícia saiu e ela ficou... e não houve manifestação, não houve... o governador não falou nada, o prefeito não falou nada, a empresa também não falou nada. Esse trabalhador que pedala 50 quilômetros por dia, que ganha menos que um salário mínimo, esse trabalhador ele não está sendo visto. E aí que a gente fala, que o pessoal costuma dizer, não, a esquerda é contra a iniciativa privada, de forma nenhuma. A gente defende que as pequenas e médias empresas, inclusive, sejam incentivadas, tenham acesso a crédito para pagar as suas dívidas, para pagar seus funcionários. Mas
A gente não está aqui falando de pequenos nem médios empresários, a gente está aqui falando dos grandes empresários, daqueles que ganham e têm, assim, contas bancárias com mais de, sei lá quantos, na verdade, dígitos. Bom, a gente vive hoje uma... quero dizer para os colegas deputados que essa situação do mundo do trabalho, ela não vai ficar mais fácil. Ela vai cada vez mais se colocar como um desafio. Não adianta a gente olhar para o outro lado, né, ou a gente fingir que não está vendo. Assim como também é a questão da letalidade policial na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo como um todo. A região metropolitana também tem altíssimos índices de letalidade policial. E veja, temos que lutar pelos direitos trabalhistas dos policiais, que também estão com salários atrasados, condições de trabalho muito precárias. Todos têm uma coisa em comum: sobrevivem da venda da sua força de trabalho. Não são parte aí de uma pequena casta que é eleita por muitas vezes por oligarquias, por famílias que são historicamente herdeiras, aqui em São Paulo. São famílias das quatrocentonas, como a gente chama, né? Que inclusive tem seus representantes aí no legislativo, né? A gente está falando de quem tem o poder, do 1%, né? E esse 1%, na verdade, ainda é muita coisa, porque se você ganha mais de 27 mil reais no Brasil, você já está no 1%. Se você ganha mais de 4 mil reais, você já está entre os 10% mais ricos da população. Então, hoje, está havendo, e vai continuar havendo, manifestações e pessoas cada vez mais engajadas, como são os militantes que aqui tanto pedem a conscientização, né, de vossas excelências, que se elegeram para representar os direitos da população, e ouvirem, né, e portanto têm a obrigação de ouvir esses militantes aguerridos que ficaram aí nas redes sociais por meses, esperando que esse momento chegasse para que a gente colocasse essa discussão em votação e eles tivessem seus direitos atendidos. Essas pessoas lutaram. Cada dia, até chegar ao dia de hoje, foi uma luta para essas pessoas. Essas pessoas, elas têm filhos, né? Essas pessoas são verdadeiras lutadores, né? A gente fica direita, esquerda. Tem aqueles que lutam e tem aqueles que não lutam. Se quer dividir assim, pode ser. Ao invés de direita e esquerda. E no caso, a gente está falando aqui de trabalhadores lutando por um direito adquirido por um ato jurídico perfeito, né? Como disse também a deputada Marcelia. Quero dizer aqui que é com muito orgulho que apresentei um substitutivo e estou comprometida com a obstrução desse projeto, mas não só, com combate de forma geral à precarização do serviço público, porque ao não convocar, nós comprometemos todos os servidores públicos que estão trabalhando de forma precária, porque há mais demanda do que trabalhadores. Aliás, essa é a realidade do serviço público em todo o Brasil. A gente precisa alterar a realidade. Veja, nós estamos falando aqui de direitos de trabalhadores, seja do ponto de vista da greve dos entregadores, seja do ponto de vista daqueles que aqui nos pedem para obstruir a aprovação de uma lei que prorroga a obrigação, né, o prazo que o governo tem para convocá-los para exercerem a função do concurso que eles prestaram, que eles estudaram, que eles deram sangue, que eles pagaram livros, que eles pagaram um cursinho. E às vezes aqui me dá uma plena noção de que talvez a acomodação de alguns colegas, né, a ótimas condições de vida, né, que esse salário de deputado, inclusive, nos proporciona. Será que a gente esqueceu de quando a gente não ganhava esse salário, de como é difícil ver? Ou será que alguns aqui, inclusive, nem nasceram, né, já nasceram aí com essa vantagem social na vida?
eu tenho, não sei aí de cada um dos deputados, isso não é uma ofensa, tá? Ninguém escolheu, né, nada, a gente nasce simplesmente. Mas tentemos nos colocar no lugar de uma pessoa, né, que pagou para estudar, que deixou de ficar com seu filho para estudar, que chegava cansada do trabalho, mas mesmo assim ia para a mesa da cozinha, abria o livro e estudava. Pessoa que pagou um cursinho. Será que a gente não consegue ter empatia com isso? Né? Quer dizer, quanto será que não é possível rever a desoneração fiscal que o governo dá para as empresas e fazer uma redistribuição dessa riqueza de forma um pouquinho mais racional? Será que é impossível para os próprios que se dizem liberais aqui, né? Aqueles que se dizem liberais, para conservar o liberalismo, cada vez mais vai ser necessário fazer medidas que distribuam um pouco mais a riqueza. Isso não sou eu que estou falando, né? Leiam a Bíblia do liberalismo, aí, a The Economist, né? Que os principais economistas do mundo escrevem nessa revista. Isso é uma nível mundial, não é à toa que o dono do Facebook fala nisso. Então, assim, nós estamos falando de uma realidade do mundo do trabalho que vai ficar cada vez mais complexa. Ela não vai mais ficar mais fácil. Ela vai ficar cada vez mais complexa. Então, quero dizer aqui que eu espero que vocês, nobres colegas, tenham um mínimo de empatia com as pessoas que hoje estão assistindo essa sessão, porque inclusive estavam aqui há pouco falando comigo, que estão olhando para vocês todos aqui nessas telas e estão pedindo muito, muito para que vocês não votem esse projeto. Porque, seja porque São Paulo precisa dessas convocações, seja porque essas famílias que lutaram tanto para chegar até onde chegaram, tem o direito de ter uma vida, e a gente não está falando de altos cargos, né? A gente está falando aqui de pessoas que estariam aí cumprindo um serviço que hoje, por exemplo, inclusive no meio dessa pandemia, seria considerado um serviço essencial. Portanto, né, a gente está falando de combater a pandemia também de forma mais efetiva. Não vou entrar em grandes debates aqui, acho que a gente precisa também saber separar algumas questões, e eu acho que a gente consegue muito bem ver com o mínimo de compaixão, de empatia por essas famílias. Acho que a Assembleia Legislativa tem um papel, e cada vez mais a gente vai ser exigido, né, do cumprimento de dar voz a uma pluralidade ideológica também, mas não só, a uma pluralidade de gênero, de raça, de classe. Nós vamos ser pressionados a ser uma instância legislativa plural e mais democrática. Isso significa necessariamente enfrentar alguns interesses. Isso significa necessariamente ter a disposição de comprar os principais enfrentamentos com coragem. E é o que esses futuros servidores fizeram no último período. Por isso que eu digo que não é uma situação isolada da outra. A gente está falando aqui de um dia muito especial, que é um demonstrativo, ele é um retrato de uma crise colocada no mundo do trabalho, mas que é uma crise que aponta cada vez mais para uma eminente explosão de uma panela de pressão que se chama desigualdade social, né? É preciso chamar esses servidores, e não por uma questão e não por outra questão que não a necessidade de servidores públicos para combater a pandemia, né? Para garantir a mobilidade urbana. É preciso rever como o Estado, inclusive, deve impor limites, sim, à iniciativa privada na forma de contratação de seus funcionários, que não pode ser que um funcionário morra e ele não receba nenhum tipo de indenização porque não tem vínculo empregatício, porque é um aplicativo de internet. Não pode ser. Senão o processo de acúmulo de riqueza ele fica desproporcional ao que a humanidade aguenta. E aí depois, quando a gente fala
né, ver manifestações confusas, podem inclusive ser confusas, podem inclusive ser nem de direita nem de esquerda, mas manifestações de raiva, né? Por que que o fascismo cresce tanto? Por que que o bolsonarismo tem uma base tão consolidada? É porque o fascismo ele cresce em cima da Para miséria, concluir, deputada Isa. em cima do desemprego. Então, eu dialogo aqui com todos os republicanos. Eu creio aqui na minha fala que eu até dialogo com os democratas que estão no PSDB, com o Partido Novo. É preciso mínimas condições de vida. E isso a gente tem condição de pactuar. Isso é enfrentar o fascismo no Brasil hoje. Deputada Isa, o tempo de Vossa Excelência já se esgotou? Convicção. Tá bom. Tá, eu agradeço aí a compreensão